gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Publicidade em Cena. Eu sou a Mel, uma mulher branca cis de cabelos longos e castanhos. Estou com uma blusa preta e uma calça branca. Hoje eu tô aqui com a Maria, que é dona da Duda Oga, que é a própria empresa dela. Seja bem-vinda, Duda. Muito obrigada, gente. Prazer, eu sou a Duda. Eu sou uma mulher cis branca de cabelo curto, castanho. Hoje eu tô usando uma blusa azul e uma calça cinza. E é uma honra participar desse Publicidade em Cena com vocês. Muito obrigada. Então, Duda, para começar nossa entrevista, eu queria saber qual foi seu primeiro contato com a publicidade. Então, no ensino médio eu gostava de fazer parte de todos os projetos extracurriculares que tinha. E aí lá eu comecei a trabalhar com algumas coisas voltadas para marketing, mas era mais voltado para o jornalismo do que para a publicidade em si. Eu participava de Miniono, então eu fazia parte do jornal do Miniono e depois eu fui para a parte do marketing, que era realmente foi quando eu me tornei secretária de marketing da CIS, que é a simulação do Sagrado, que foi a minha escola. E lá a gente fez todo o projeto para abrir a simulação para outras escolas e para poder ter essa troca com o pessoal. Então eu comecei a trabalhar dessa forma. Muito legal isso do jornalismo, Duda. Imagino qual já seja a sua resposta, mas antes de você escolher publicidade, você pensava no jornalismo ou em alguma outra faculdade? Então, antes de entrar para a faculdade, eu queria ser professora. Então, eu já quis fazer, desde ser astronauta, eu realmente pensei que eu fosse astronauta por um tempo, mas eu já quis ser professora de história e também professora de artes. Eu sempre gostei muito de artes e de história, de leitura e tudo mais. Então, durante um tempo eu pensei em fazer isso, pensei em fazer psicologia também. E aí depois eu percebi que não, eu gostava mesmo era da comunicação. Tanto é que eu fiz publicidade, depois eu fiz jornalismo. E eu acho que faz muito sentido a gente pensar assim que trabalhar com publicidade, a gente trabalha com um pouquinho disso, né? Com um pouquinho dessa parte artística. E o jornalismo traz essa parte histórica que eu gostava também. Então, eu acho que os cursos, eles meio que conversam um pouquinho entre si. E falando de publicidade, a gente fala também sobre a parte de psicologia, né? Que a gente tem que entender o humano antes de entender o que vai vender. Totalmente. Então, eles se conversam ali. Então, Duda, como que surgiu essa ideia de você criar sua própria empresa? Você sempre sonhou com isso? Sempre foi uma ideia que você teve? Então, os meus pais, eles são empreendedores. Então, a minha família inteira, na verdade, é de empreendedores. E aí eu acho que é um caminho um pouco natural pra mim. Passar por isso, sabe? De abrir minha própria empresa. Mas, ao mesmo tempo, foi um pouco ao acaso, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com rede social, porque fui convidada para fazer isso por uma marca da minha cidade. E aí foi meio que desencadeando, as coisas foram meio que se costurando, sabe? Depois de algum tempo eu já tinha uma gama grande de clientes fazendo estágio, e aí eu larguei o estágio para poder focar na minha empresa, e aí a minha empresa começou a crescer, eu comecei a ter equipe para trabalhar junto comigo, começaram a chegar clientes de fora de Minas. Então, assim, eu acho que as coisas elas foram acontecendo no tempo que tinham que acontecer e da forma que tinham que acontecer, sabe? Entendi. Nossa, muito legal. Eu imagino que deve ter sido muito difícil para você no início, ou talvez não, mas qual que foi o seu maior desafio no início da carreira? Eu acho que, na verdade, a minha grade de publicidade, ela era bem diferente da que vocês estão fazendo hoje. E aí, eu lembro que durante o meu primeiro período teve essa movimentação de mudança de grade, de adaptação, mas o meu curso de publicidade tinha muito pouco sobre redes sociais. E eu trabalhava com redes sociais. Então, dentro da faculdade, eu tive dificuldade de entender, de visualizar o meu trabalho aplicado, né, a prática aplicada no teórico e vice-versa. E a falta de cursos externos também para poder falar sobre a área. Eu sinto que hoje todo mundo fala sobre rede social, todo mundo fala sobre criação de conteúdo, mas as pessoas não direcionam do jeito certo. Então, essa foi a maior dificuldade que eu tive, e que é uma dificuldade que eu sinto que até hoje existe, sabe? A gente sempre sente que precisa saber um pouco mais do que a gente sabe, que a gente tem que estudar um pouco mais, então é uma coisa que pegou um pouco pra mim, assim, no início, e até hoje eu ainda sinto que eu sempre sinto que eu preciso aprender um pouco mais pra poder fazer o que eu faço. Eu totalmente concordo muito com você. E você já tendo muitas experiências há muitos anos no mercado publicitário, eu queria saber como que você enxerga o mercado publicitário nas agências de publicidade, como a sua, por exemplo, hoje em dia no Brasil. Eu acho que é muito complicado a gente falar sobre tendência, porque a gente acaba caindo nas tendências de redes sociais. E essas tendências são, assim, altamente voláteis. Elas começam hoje e daqui a 2, 3 dias já estão esgotadas, porque as pessoas correm atrás de trends e tentam o tempo inteiro viralizar nas redes sociais. Mas pensando já no mercado publicitário hoje, eu acho que é muito importante a gente conseguir visualizar principalmente o uso de inteligência artificial a nosso favor.
Eu falo muito que é importante a gente saber mexer, saber usar. Mas mais importante do que só saber usar, tipo, ChatGPT, Claude ou Perplexity, enfim, as inúmeras IAs que existem hoje, é a gente entender qual que é o papel delas e saber fazer sem elas. Porque quando a gente depende e usa como se fosse uma bengala, né? Uma bengala? A gente usa como se fosse uma bengala praticamente para poder criar, a gente acaba se perdendo nisso, a gente acaba se transformando em um robô. E na verdade a inteligência artificial ela tá aqui para servir a gente, não a gente para servir ela. Então eu acredito que as agências de publicidade precisam saber usar elas a seu favor e não o contrário. Concordo muito com você, e isso afeta muito principalmente nós como universitários que estamos começando a nossa carreira agora também. Eu acho que a gente tá acostumado com fácil. Sim. E a gente pode acostumar com fácil depois que a gente já tiver feito o difícil antes. Exatamente. Por você ter sua própria agência de publicidade, eu queria saber como é que você consegue administrar a sua rotina, como que você demanda os horários das marcas, como você faz essa administração da sua rotina? Eu sou a louca da agenda, né? É até uma... Juro, é até uma piada com o pessoal da Jaque, principalmente, porque eu tenho até o horário do banho na minha agenda. Mas eu acho importante a gente ter uma organização muito clara de como a gente funciona. A gente precisa ter um autoconhecimento muito certo. E entender como que é o nosso processo criativo, entender o que a gente precisa. Eu, por exemplo, minha equipe sabe, eu respondo WhatsApp de manhã e de noite. Durante o dia, se é urgente, me liga. Porque se eu estiver no meio de criação, principalmente estratégia, eu preciso de desligar de tudo para não ter distração. Mas eu acho que isso vai muito de cada um e a pessoa precisa de entender qual que é o melhor formato para si, sabe? E isso você só vai descobrir fazendo. Ao longo desses anos você já fez muitos projetos, eu tenho muita curiosidade de saber qual que foi o que mais te marcou. Eu acho que é difícil a gente falar porque a gente acaba sendo marcado por todos. É engraçado porque cada coisa que a gente faz, cada processo, cada campanha é muito específico, sabe? A gente chega no Dia dos Namorados e eu acho que a primeira campanha que eu fiz, que foi do Dia dos Namorados, ela me marca muito até hoje. É uma campanha que eu realmente gosto, até hoje eu gosto dessa campanha, embora eu tinha o quê? 17 anos quando eu fiz. Mas pra mim, agora, eu acho que o projeto que mais me marca é eu agora ser professora da Hotmart. Porque eu faço parte do projeto Hotmart Decola e eu tô dando aulas pro pessoal da comunidade. É um grupo de jovens que está estruturando o primeiro negócio digital deles. E eu tenho a honra de ser professora da Hotmart, ensinando o que eu sei, ensinando sobre redes sociais. E pra mim, assim, isso vem lá da Duda, que queria ser professora. Então, é muito legal eu fazer parte disso e ter sido convidada pela Hotmart é uma honra, assim, inexplicável. Nossa, isso realmente é, assim, uma coisa gigante, né? A gente pode ver o tamanho da Duda por ela ser professora da Hotmart, tipo, que influencia praticamente todas as pessoas, todos os publicitários aqui. Então, realmente, parabéns, Duda. Obrigada. Agora eu queria te perguntar uma coisa que vai servir pra mim, também pra todos que estão assistindo. Qual conselho você daria pra uma pessoa que tá iniciando a carreira, a vida de publicitário agora e não tem ideia do que quer seguir pela frente, fazer pela frente? Ai, Melzinho, eu acho que é muito o que eu te falo. Eu acho que a gente tem que testar tudo. A gente está dentro da PUC, ela é uma universidade sensacional para isso. Tem muito projeto extracurricular que dá para fazer. Tem o Colab, tem o Lab Áudio, tem a parte de audiovisual, tem o estúdio de fotografia com a PAN, tem o NEP, tem a Jaque. A gente tem toda a infraestrutura para poder fazer isso. E assim, eu participei de poucos comparado com o que eu sinto que eu deveria, sabe? A PUC dá essa infraestrutura e a gente, na universidade, a gente tem muita chance de errar. Então, assim, é fazer, é aprender. Ah, gostei disso, então segue. Ah, não gostei, vou tentar outra coisa. E se gostar também, tenta as outras coisas que talvez você não sabe que gosta ainda. Porque quando a gente tem esse espaço seguro pra fazer essas coisas, a gente tem mais chances de encontrar o que é a nossa voz. E a universidade é esse espaço mesmo, é o espaço para você acertar, errar, aprender e desenvolver quem que você quer ser no futuro, sabe? A gente escolheu fazer publicidade, a gente já escolheu o nosso curso, a gente já escolheu nossa carreira, mas a gente pode escolher qual lado dessa carreira que a gente quer trabalhar. Acho muito legal você coloca, porque muitas vezes a gente não aproveita o que tem oferecido pra gente pela nossa própria faculdade, né? Então, ótimo ponto que você colocou aqui. Não, e a infraestrutura da PUC, gente, é por nada não, mas não tem faculdades que tem isso, sabe? A gente tem uma coisa assim absurda. E Duda, se você pudesse voltar no passado, você acha que você teria feito alguma coisa diferente em relação à sua carreira, à sua vida profissional? Você acha que você teria mudado alguma coisa? Eu sinto duas coisas com isso. É uma sensação meio agridoce. Eu queria ter feito mais estágios. Eu queria ter participado de mais agências.
entendido um pouco mais o lado interno de outros projetos. E eu participei de 2 agências, né? Eu fiz parte do NEP e depois eu fiz parte da Conte-me, que é uma agência também de BH, por pouco tempo. E eu precisei de largar para poder focar na minha empresa. E aí, isso que é o agridoce da coisa, sabe? Eu sei que se eu não tivesse largado essa vida de CLT, de estágio e tudo isso, eu não ia ter conseguido estruturar minha agência do jeito que eu estruturei hoje. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que eu sinto, né, que eu devia ter feito, eu sinto que eu fiz o que eu devia ter fazer, sabe? E aí essa sensação é uma coisa que não vai sair de mim, eu sei disso, mas eu acho que a gente vai meio que construindo o nosso caminho e são escolhas que a gente faz, né? A gente tem sempre que abrir mão de alguma coisa para poder construir outra. Então, assim, eu acho que faz parte do processo de amadurecimento também de carreira que a gente tem que ter. Sim. Você abriu mão de uma coisa, mas no futuro te trouxe algo muito maior. Né? A gente colhe o que a gente planta, né? Exato. Então, Duda, pra acabar a nossa entrevista, minha última pergunta pra você é: qual a frase que marca a sua vida, marca a sua carreira, como você leva como seu lema pra sua vida profissional? Eu tenho 2 que eu gosto muito. Uma delas é o Antes Feito Que Perfeito. Uma amiga minha da faculdade falou isso comigo uma vez e ficou muito na minha cabeça. E é uma coisa que eu levo, assim, pra todos os meus clientes, pra todo mundo que eu atendo, pra minha equipe, enfim. Mas eu queria deixar pra vocês outra. E aí eu vou entrar um pouquinho em teoria. Eu sou muito nerd, gente. Eu gosto muito de estudar. E tem uma teoria, que é a teoria do Oceano Azul, do Kotler. Que vocês, não sei se já estudaram, mas vocês vão estudar ele com certeza. E a teoria que fala que existe o Oceano Vermelho, que é onde tá todas as marcas fazendo a mesma coisa e tudo isso. E o Oceano Azul, que é um oceano de oportunidades. E eu trabalho muito com a ideia de que a gente não pode ser mais um peixe no mar das redes sociais. E a ideia de que existe as redes sociais do Mar Vermelho, né, que é o que todo mundo faz, todo mundo é igual. E existe as redes sociais do Mar Azul, que é a que a gente trabalha, né, que é o que a gente consegue realmente ser autêntico, que a gente consegue ser nós mesmos. E eu trabalho muito isso dentro da minha agência, a gente leva isso como um lema mesmo. Sim. Onde a gente procura trazer para cada cliente quem ele realmente é, sem precisar se mascarar, sem precisar de surfar em trend para poder trabalhar bem, sem precisar de fazer vídeo de dancinha se ele não quer fazer vídeo de dancinha, sem precisar de aparecer todos os dias se não é isso que ele quer. Então eu acho que a gente precisa de entender que a gente pode trabalhar, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente consegue criar um conteúdo que a gente acredita, que a gente consegue desenvolver a nossa carreira da forma que a gente acredita, sem ser igual a todo mundo, porque ninguém é igual. Então, assim, a gente consegue se desenvolver no meio disso. Muito legal, Duda. Muito obrigada pela entrevista. Amei te entrevistar. Você é um ótimo exemplo, tanto pra mim quanto pra todo mundo que tá assistindo aqui. Tenho certeza que vai servir de muita inspiração. Muito obrigada, Duda. Espero que a gente possa ter mais oportunidades como essa. Ai, gente, vai ter muitas. Eu que agradeço pelo convite. Contem comigo pra tudo. E é que vocês tenham uma carreira muito feliz e muito legal, porque a publicidade é, assim, um curso muito bom. Gente, eu sou apaixonada. Amo. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse cantinho onde a Duda fica trabalhando, que é aqui na casa dela mesmo, esse cantinho onde surgem as ideias, os projetos. Então, Duda... Oi, gente, como eu trabalho home office, eu montei um mini escritório aqui no meu quarto, e aí, basicamente, é isso aqui, não tem muito segredo, não. Eu fico com o meu computador, e aí eu faço 99% das coisas no computador. Eu tenho também um iPad, principalmente pra identidade visual, eu gosto de fazer rascunhos e tudo mais. Mas é isso, não tem muita infraestrutura além disso. Às vezes, né, quando a gente vai fazer alguma coisa presencial, alguma gravação, eu tenho algumas outras coisas que eu levo, como tripé, microfone, etc. Mas é isso aqui e o meu celular, que são as minhas ferramentas de trabalho, e a cabeça também, totalmente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Obrigada!